Nos últimos meses, uma avalanche de avistamentos e testemunhos inéditos trouxe de volta ao centro das atenções o misterioso fenômeno dos objetos não identificados. Declarações surpreendentes, documentos chocantes e novas revelações se sucedem sem parar, deixando-nos com uma pergunta inevitável: o que está realmente acontecendo? Para tentar esclarecer, hoje contamos com um especialista da área, Edoardo Russo, porta-voz do Centro Italiano de Estudos Ufológicos. Há mais de 35 anos, o SISU se dedica a coletar, analisar e catalogar milhares de relatos vindos de toda a Itália, contribuindo para a construção de um banco de dados único em seu gênero. Através de uma abordagem interdisciplinar e uma rigorosa verificação dos fatos, o centro trabalha para distinguir o que é explicável do que permanece envolto em mistério. Edoardo Russo é também o autor do Manual de Metodologia de Investigação Ufológica, uma referência indispensável para quem deseja estudar esse assunto de forma séria e aprofundada. Bem, antes de seguirmos em frente e ouvirmos as palavras de Edoardo Russo, como sempre, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perder os próximos vídeos. Como dissemos, nos últimos meses os avistamentos de OVNIs, ou UAPs como são chamados hoje em dia, aumentaram de forma exponencial, atraindo a atenção da mídia do mundo todo para esse fenômeno fascinante e misterioso. No vídeo anterior, analisamos o depoimento de Jack Barber, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que declarou não só ter presenciado pessoalmente vários eventos em que objetos não identificados se manifestaram, mas também ter participado da recuperação de alguns deles. Para reforçar suas afirmações, foi exibido um vídeo que aparentemente documenta justamente a recuperação de um objeto não identificado, alimentando ainda mais o debate público. Esse testemunho, junto com as imagens divulgadas, inevitavelmente levantou perguntas e dúvidas. Quanto do que Barber afirmou é realmente confiável, e quanto, por outro lado, pode fazer parte de um contexto de desinformação ou especulação? Aqui, senhor, não se trata de um piloto de helicóptero, o senhor cujas registros de serviço também foram mostradas brevemente, ou seja, o histórico, é um mecânico que trabalhou em helicópteros. Ele contou que fazia parte de certas unidades. O que se consegue extrair do que foi mostrado inadvertidamente no vídeo é incompatível com o que ele descreveu, tanto pelos períodos quanto pelo percurso de formação que ele teve. Então, ele faz parte de uma vasta categoria de pessoas que se apresentam contando um pedacinho de alguma coisa. Aliás, aquela gravação em vídeo não foi feita por ele, não se refere ao evento que ele contou. Foi montado um vídeo que o apresentador depois disse claramente que tinha recebido de uma fonte de terceiros e o relato desse senhor para fazer um produto televisivo. O que há por trás? Pode ser verdade. É possível que esse senhor tenha participado da recuperação de discos voadores caídos, entre outras coisas. Mas o que ele trouxe como documentação até agora, isso não impede que ele traga mais depois, não parece comprovar de forma incontestável absolutamente nada. Nos últimos 3 anos, tivemos cerca de 15 figuras semelhantes ao Sr. Barber, mais ou menos críveis. De cada um, devemos aproveitar o que há de bom e separar o que não é bom, porque se colocarmos todos juntos, só porque são 8, e por isso acharmos que são mais críveis, isso não é verdade. Se nenhum deles fosse crível, 8 baldes sem fundo não carregam mais água do que um balde sem fundo. O aumento de informações nos últimos anos tornou mais difícil distinguir o que é real do que não é. A sobreposição de testemunhos, documentos, declarações e até mesmo especulações criou um panorama tão denso e caótico que se tornou extremamente difícil separar os fatos comprovados das hipóteses e as verdades das falsidades. E está cada vez mais difícil não só acompanhar todos esses desenvolvimentos, mas também conseguir enquadrá-los, ou seja, contextualizá-los. E eu diria até distinguir, porque ali dentro tem literalmente de tudo. Como é normal no assunto dos OVNIs, onde temos um aspecto de realidade, de fenômeno, ou seja, pessoas que veem coisas estranhas, uma parte das quais é explicável e outra parte não conseguimos explicar. Ao lado disso, há o outro lado da moeda, que é o que chamamos de mito dos OVNIs.
Portanto, um conjunto de ideias, de conceitos, de imagens que passaram a fazer parte da cultura popular. Da segunda metade do século XX, que agora levamos para o novo século. Para complicar ainda mais o quadro, soma-se um nível adicional de complexidade, as ingerências políticas e militares que tornam ainda mais difícil decifrar tudo o que gira em torno do fenômeno OVNI. O entrelaçamento de interesses estratégicos, segredos militares e objetivos políticos gera uma rede densa de ambiguidade e desinformação. Desde os anos 50, com iniciativas como o Projeto Blue Book e outras operações mais ou menos oficiais, o interesse militar pelos OVNIs muitas vezes não faltou. Strategia di segretezza e controspionaggio. O Blue Book, em particular, foi um programa da Força Aérea dos Estados Unidos, ativo entre 1952 e 1969, cujo objetivo declarado era estudar os avistamentos de objetos voadores não identificados. Na verdade, o projeto tinha um duplo objetivo: por um lado, analisar e explicar racionalmente os fenômenos relatados; por outro, minimizar a atenção pública sobre o tema, arquivando a maioria dos casos como fenômenos naturais ou erros de interpretação. Embora o projeto tenha analisado mais de 12 mil relatos, dos quais uma parte permaneceu completamente inexplicada, o programa foi encerrado declarando que os OVNIs não representavam uma ameaça para a segurança nacional. Porém, a história revela que tais ações não se limitaram apenas ao estudo dos avistamentos. Em várias ocasiões, fenômenos OVNI foram usados como instrumento para encobrir operações que precisavam permanecer secretas, frequentemente ligadas a testes militares ou experimentações tecnológicas. Essas ações de encobrimento e desinformação contribuíram para criar uma narrativa ambígua, na qual a realidade se mistura com o mito, deixando o público e os estudiosos se perguntando sobre o que realmente aconteceu e o que, por outro lado, foi deliberadamente escondido. Algumas dessas revelações são manipuladas, têm o objetivo de nos fazer olhar na direção errada. Vamos dar um exemplo. Um dos personagens que teve um certo sucesso no início dos anos 90 era um físico americano que do seu laboratório captava sinais eletromagnéticos e acústicos. E no final, ele informou as autoridades. Isso resultou em uma confusão muito complicada. Por isso ele se convenceu, ele foi convencido por agentes dos serviços de inteligência da contra-espionagem americana que ele estava interceptando comunicações internas de uma base subterrânea que o governo dos Estados Unidos compartilhava com os extraterrestres, na qual haviam sido armazenadas naves alienígenas. Era realizada uma atividade de engenharia reversa. Além disso, havia várias complicações envolvendo mutilações e ataques de animais, além de representantes de pessoas. O efeito concreto de tudo isso é que aquele senhor acabou no hospício, mas literalmente porque ele enlouqueceu. Anos depois, com a desclassificação de documentos que antes eram cobertos por sigilo, vamos chamar assim, aqui também, os níveis de sigilo vão do confidencial até o ultra secreto. E depois veio à tona que, com a cumplicidade até de pessoas do nosso meio que se prestaram a isso, mostraram coisas para ele, contaram coisas para ele. Coisas porque ele, inadvertidamente, conseguiu interceptar verdadeiras comunicações militares americanas, altamente secretas, de uma base que não ficava longe dali, que na verdade não era uma base. Os alienígenas não tinham relação, mas assim conseguiram desviar a atenção e impedir que isso chegasse a outras pessoas. Foi simplesmente desacreditada usando o argumento de OVNIs e extraterrestres, e o coitado acabou pagando, como dissemos, com a própria saúde. Então atenção, se nós pela nossa forma de pensar fomos criados desde pequenos, falo de nós ufólogos. A pensar que não estavam nos contando a verdade, que alguém aqui está escondendo algo de nós, que não devemos confiar, mas isso não é suficiente. Aí aparece alguém e me diz: ei, eu era um alto oficial dos serviços secretos, e em tal dia fui lá e vi, fiz, falei, acredito em tudo o que ele diz, até quando fala que é dos serviços secretos, mas aí já é brincadeira. Agora não estou dizendo que não exista nada, que não haja nada secreto, que estamos seguros, que haja material secreto. Tem gente que passa a vida pedindo e conseguindo a liberação de documentação que antes era classificada. Então, se falamos de avistamentos, de testemunhos e de fenômenos estranhos,
Isso é uma coisa e é o que eu defini no começo como a substância, o fenômeno. Isso é o OVNI. Quando a gente sai desse ponto e diz, mas a verdade já existe, alguém já a possui e está escondendo de nós, esse é o fundamento de todas as teorias da conspiração. Aí já estamos em outro terreno. Aliás, esse não é o meu terreno. Uma verdade definitiva sobre o fenômeno OVNI pode, portanto, não existir, ou, se existir, é extremamente difícil de identificar em meio a esse vasto mar de informações, desinformação e despistamentos. E mesmo que tomássemos conhecimento de novas evidências, discernir o real do fictício é uma tarefa complexa. No entanto, o que parece mais acessível e tangível são os próprios fenômenos ufológicos, eventos inexplicáveis e misteriosos, caracterizados pelo avistamento de objetos não identificados. Não identificados, que frequentemente realizam movimentos ou ações aparentemente inconcebíveis para o nosso conhecimento atual. Esses episódios, numerosos e frequentemente documentados, continuam a ocorrer, mas muitos permanecem desconhecidos ou confinados nas sombras, longe da atenção do grande público. De casos estranhos, de vários tipos, que vão desde luzes no céu noturno até encontros de terceiro grau. Portanto, há muitos casos assim. Objeto que desceu à Terra, talvez deixando rastros, efeitos físicos e presença de entidades. Na coleta italiana, estamos falando de cerca de 35 mil relatos coletados, e são poucos, porque de acordo com os dados de pesquisa de opinião. Portanto, pela pesquisa Doxa que fizemos anos atrás, resulta que os italianos que viram coisas estranhas, aquilo que eles acham que é um OVNI, são cerca de, digamos, mais de 3 milhões e meio. Então ter 35 mil avistamentos coletados significa que temos 1%. Quando se fala da parte visível do iceberg, não. Nós estamos apenas arranhando a superfície da parte visível do iceberg. Então pode ser que esteja nos escapando muita coisa. Porém, dessas 35 mil relatos, mesmo que consideremos válido esse 1%, ainda assim, estamos falando de uma ordem de grandeza, de centenas de casos de alta estranheza, para usar uma expressão técnica. Um aspecto particularmente controverso e fascinante diz respeito ao fato de que muitos avistamentos de objetos não identificados ocorreram nas proximidades de áreas militares, locais frequentemente estratégicos e submetidos a rígidos controles. Nos últimos meses, foram relatados casos significativos sobre importantes bases militares norte-americanas, mas fenômenos semelhantes também ocorreram na Europa, com avistamentos documentados na Alemanha e na Inglaterra. Esses episódios geraram um considerável alarme, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale e sull'origine di tali oggetti. No entanto, é importante ressaltar que isso não é novidade alguma. Episódios desse tipo já foram relatados no passado, alimentando o debate sobre uma possível conexão entre o fenômeno OVNI e as atividades militares, especialmente nos céus acima daqueles locais onde estavam armazenadas armas nucleares. Então, nós não deveríamos ter bombas atômicas, mas na verdade nós tínhamos bombas atômicas americanas, montadas ou para serem montadas em aeronaves americanas em uma base que era mista, não é? Parte da base era da Aeronáutica Militar Italiana e outra da OTAN, ou seja, americana, em Aviano, província de Pordenone. Em 1977, os habitantes da região viram, numa noite, a base se iluminar como se fosse dia, todas as luzes acesas, os alarmes tocando, etc. E havia um OVNI. Também foram coletados depoimentos de militares italianos sobre a base, que estavam de serviço na parte italiana da base, que contaram sobre esse objeto que estava sobre os galpões, onde também havia, digamos, as bombas atômicas, para simplificar o conceito. E os boatos que circulavam na base eram do tipo: foi pedido orientação aos comandos da OTAN, que acho que ainda ficavam em Nápoles na época, e foi dito para não fazer nada, que ele iria embora. Ok, dito assim parece uma idiotice total, mas depois de um tempo, de fato, o OVNI foi embora. Anos depois, um oficial americano que estava de serviço virou entusiasta de OVNIs e se juntou a uma associação ufológica, também relatou sua versão, confirmando basicamente o mesmo. Nos últimos anos, foi coletada uma quantidade impressionante de dados sobre o fenômeno OVNI. Os relatos, os testemunhos e a documentação disponível são apenas uma pequena fração em relação à vastidão e complexidade do fenômeno.
E isso deixa espaço para a suspeita de que todo o tema dos OVNIs tenha sido por muito tempo subestimado, se não até mesmo intencionalmente ignorado. Quando, em 1966, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu se livrar da batata quente, pagou $500 mil. Pagaram a uma universidade para realizar um estudo que durou 2 anos e meio, gastando bem mais do que o previsto. Tudo bem. As conclusões desse estudo, assinado por um físico famoso da Universidade do Colorado, eram de que havia vários casos inexplicáveis. Eram muitos, hein? Estamos falando de 32% dos casos examinados, 25 de 90. Mas isso não justificava um aprofundamento maior para o período de estudo. E certamente não havia componentes que pudessem ser preocupantes para a defesa, ou seja, para a segurança da nação. Dizer que não há nada que mereça é um erro conceitual. Neste momento, nós já coletamos cerca de 4 milhões, temos teses de graduação ou universitárias sobre o tema OVNI, e há muitas centenas, talvez 1000, de artigos publicados em revistas acadêmicas, ou seja, artigos revisados por pares sobre o assunto. Os ângulos pelos quais se pode estudar o OVNI, o tema OVNI e as implicações que isso pode ter. Seja sobre a física da baixa atmosfera, também sobre questões de defesa, e não menos importante, ciências humanas, são muitos, vários. Então sim, é um assunto que não é valorizado o suficiente. Nós fazemos isso com nossos poucos recursos, seria muito melhor se outra pessoa fizesse. Que os militares façam isso nos interessa até certo ponto, pois o interesse deles é de defesa, não científico. É legítimo, estamos nas mãos deles. Mas deve haver alguém mais que se interesse por esse assunto. Confiar exclusivamente no que é declarado nos ambientes militares pode representar um risco significativo. Essas informações podem ser afetadas por interferências políticas e interesses estratégicos internacionais. Por outro lado, o principal objetivo dos militares é a defesa do próprio território. Isso corre o risco de levar a uma análise do fenômeno OVNI baseada em uma perspectiva restrita, focada unicamente em questões de segurança nacional, tecnologia militar ou possíveis atividades de retroengenharia. Podemos negligenciar aspectos essenciais do fenômeno ao observá-lo apenas pelo filtro da defesa e dos interesses militares. Para lidar com a complexidade do fenômeno OVNI, é necessário adotar uma abordagem mais ampla e interdisciplinar. A existência de eventos inexplicáveis é indiscutível, mas para compreendê-los plenamente, é indispensável integrar diferentes competências, envolvendo disciplinas científicas, técnicas psicológicas e culturais. As revelações que vêm de fontes internas ou de documentos desclassificados são sem dúvida fascinantes e oferecem uma peça importante para compreender o quadro geral. Mas não podemos nos basear unicamente nessas fontes, justamente por causa das interferências e dos interesses que frequentemente as cercam. Por esse motivo, é fundamental apoiar o trabalho de pessoas e organizações independentes que se dedicam ao estudo do fenômeno OVNI, mesmo que adotem abordagens diferentes. O tipo de abordagem que eu escolhi para mim mesmo, que fique claro que não é a única abordagem possível. É utilizar o método racional e, se possível, as ferramentas oferecidas por essa forma de pensar que chamamos de ciência. Isso não significa que não seja possível, como dizia o diretor, um ex-diretor daquele centro, grupo de estudos francês, dentro da NASA francesa, que anos atrás dizia: não quer dizer de forma alguma que outros métodos não possam ser frutíferos. Pode ser também que se chegue a uma melhor compreensão da realidade e do cosmo, sentando-se de pernas cruzadas dentro de um agroglifo em uma plantação de trigo e conectando-se à alma do universo. É um método válido para quem está nesse contexto. Só digo, assim como ele, que esse não é meu caminho, é uma escolha. Das maneiras como o fenômeno OVNI foi investigado na história e nas disciplinas que são chamadas de paracientíficas e das conclusões a que alguns pesquisadores chegaram, falaremos sobre isso nos próximos vídeos, onde faremos uma viagem fascinante no tempo e na história e vamos nos aprofundar na parte mais obscura do fenômeno OVNI. Agora, estamos curiosos para saber a opinião de vocês. Contem pra gente o que acham e não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho.
Alla prossima storia.